Gostaria de agradecer ao Dr. Marrone e ao Pedro, que acolheu a proposta, né, do tema e da convidada. O Pedro Alessandro, que é o que é o coordenador do EEG, né, da SBNC. A doutora Elza Márcia Jacobian dispensa apresentações, mas ela é chefe do setor de epilepsia, livre docente lá da Unifesp, né, e ela é responsável pela formação de grande parte dos epileptologistas, né, desse país, e hoje vai falar sobre um tema que lhe é muito caro, que é sobre as epilepsias generalizadas, dando dicas para a gente sobre um aspecto muito importante do EEG, que é o frequente erro diagnóstico, né? Por conta das anormalidades focais, que eu chamei de focalidade só para encurtar o título, né? Mas na realidade seriam anormalidades focais induzindo ao erro diagnóstico. Então, por favor, doutora Elza. Bem, muito obrigada. Obrigada, Marrone. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Pedro, Alessandro. E obrigada, minha querida moderadora, a doutora Miriam Guaranha. E o meu tópico é a focalidade nas epilepsias generalizadas, induzindo a erros diagnósticos. Nossa agenda vai envolver os sinais clínicos focais nas epilepsias generalizadas genéticas, os sinais focais eletroencefalográficos interictais e ictais e a importância de erros diagnósticos nos achados focais nas epilepsias generalizadas genéticas. A classificação atual das epilepsias e das síndromes epiléticas, oficial da ILAI, é ainda a classificação de 1989. No entanto, essa classificação está sendo revista e, ao longo desse processo, no decorrer das diversas gestões da Liga Internacional, várias propostas surgiram, mas a lista das síndromes epiléticas está contida, por exemplo, no grupo de 2006, que alista as síndromes epiléticas ao longo da vida, no período neonatal, no lactente, na infância, na adolescência, na vida adulta e aquelas que têm relação menos específica com a idade. Porque nós estamos vivendo um momento de transição, há um instrumento extremamente valioso que foi um convênio entre a Liga Internacional e a Universidade de Melbourne, que é o Epilepsy Diagnosis, e que está contido na página da ILAI, e que tem, de uma maneira muito pragmática, as síndromes epiléticas aceitas pela ILAI, assim como o eletroencefalo, a genética, a neuroimagem, é um instrumento extremamente precioso no estudo das síndromes epiléticas. Mas, entre as síndromes de epilepsia generalizadas genéticas, nós vamos encontrar, na lista do Dr. Engel, 8 síndromes que vão desde o período da lactância até o período da juventude, aqui mostrando os períodos de máxima expressão de cada uma dessas síndromes. Mas o protótipo das epilepsias generalizadas genéticas, porque é a forma mais frequente, é a epilepsia mioclônica juvenil, responsável por cerca de 15% ou até mais de todas as epilepsias. E a epilepsia mioclônica juvenil, ela é uma das síndromes, alguns instrumentos, como, por exemplo, a classificação da doutora Schaeffer, de abril de 2017,
Mesmo o Epilepsy Diagnosis consideram 4 síndromes de epilepsia generalizada genéticas: a epilepsia ausência da infância, a epilepsia ausência juvenil, a epilepsia mioclônica juvenil e, num espectro maior de idade, a epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas apenas. Mas nós vamos, muitas vezes, nos referir principalmente à epilepsia mioclônica juvenil. A epilepsia mioclônica juvenil, que foi mais perfeitamente caracterizada por Herpin no ano de 1867, e numa tese maravilhosa francesa do Rabot, de 1899, sobre a mioclonia epilética, e no ano de 1957, pelos alemães Jans e Christian, e por isso ela recebe também o epônimo de Síndrome de Herpin, Rabot e Jans. Mas a Gestalt de Jans e Christian foi absolutamente extraordinária no artigo de 1957, chamado Impulsive Petit Mal, em que eles analisaram 47 pacientes daquilo que chamavam à época de pequeno mal impulsivo. E aqui vejam o gráfico dos 3 tipos de pequeno mal. O pequeno mal propulsivo nos primeiros anos de vida, ou seja, os espasmos epiléticos, o pequeno mal piquenoléptico, de picnose frequente, as ausências da infância, bastante frequentes ao longo do dia, e, finalmente, na adolescência, o pequeno mal impulsivo. Mas a Gestalt de Jans e Christian caracterizou o histórico, a prevalência, as características das crises menores, a ritmicidade, a idade de início, a etiologia, a hereditariedade, o curso, o grande mal impulsivo, que finalmente, na classificação de 2017, foi reconhecido como a crise clônico-tônico-clônica, a constituição dos pacientes, os achados eletroencefalográficos, o tratamento, o prognóstico, o diagnóstico diferencial, a patofisiologia e a nosologia. Talvez nunca nenhuma das síndromes epiléticas tenha tido uma descrição tão pormenorizada como foi esta de 1957. E do ponto de vista eletroencefalográfico, o eletroencefalografista era Walter Christian. Os pacientes deveriam ir dormir por volta da 1h da manhã, tomar uma garrafa de vinho e fazer os eletroencefalogramas às 7h da manhã. Com isso, eles conseguiram a caracterização do padrão interictal e do padrão ictal e a diferenciação precisa desse padrão eletrográfico com o que ocorria no pequeno mal piquenoléptico, em que cada espícula era seguida de uma onda lenta com uma frequência extraordinariamente mantida. A importância dessa síndrome e o número de publicações mereceu 2 simpósios internacionais, principalmente em homenagem ao grande Dieter Jans. O primeiro deles foi em Avignon, em maio, 19 a 22 de 2011, uma cidade maravilhosa, às margens do rio Ródano, a cidade dos papas franceses, a cidade das lavandas, e que esse rio foi também retratado por Vincent van Gogh. Avignon é muito perto de Arles, onde viveu Vincent van Gogh. E todo o evento, todo o simpósio, tinha sempre a ligação de Vincent van Gogh e Dieter Jans e a epilepsia mioclônica juvenil. E essa reunião
foi seguida no dia 26 a 28 de outubro de 2012, em Haia, de uma reunião agora mais formal, e na grande homenagem a Dieter Jans, que faleceu no ano de 2016, no dia 25 de dezembro, e mereceu um suplemento da revista Epilepsy and Behavior, é um suplemento maravilhoso, com toda a atualização da síndrome. E o símbolo são muitas obras de Vincent van Gogh. E foi nesse simpósio, organizado principalmente pela doutora Dorothée Nostra-NT, que foram, então, cunhados os critérios para diagnóstico da epilepsia mioclônica juvenil. O suplemento é de 2013. Como critérios classe 1, nós temos a obrigatoriedade de mioclonias, 100% dos casos tem que ter mioclonias, sem perda de consciência, que ocorrem várias vezes, em geral, até 2 horas após o despertar. O eletro, em vigília, sono ou privação de sono, mostrando uma atividade de fundo normal e os complexos de poliespícula onda generalizados acompanhando as mioclonias, porque esses são critérios classe 1. Inteligência normal. Idade de início entre 10 e 25 anos. Mas o grupo estabeleceu também critérios classe 2, menos fortes do que os primeiros. Mioclonias ocorrendo predominantemente ao despertar, mioclonias facilitadas por privação de sono e estresse, provocadas por estimulação visual, por estímulos práxicos, ou crises tônico-clônicas generalizadas precedidas por mioclonias. O eletro mostrando atividade de fundo normal e pelo menos um complexo de poliespícula onda generalizado, com alguma assimetria sendo permitido, com ou sem mioclonias. Ausência de deficiência intelectual, e especialmente aqui na diferenciação das epilepsias da juventude, das epilepsias mioclônicas progressivas, de deterioração mental, e uma idade de início mais ampla, entre 6 e 25 anos, principalmente a epilepsia ausência da infância evoluindo para a epilepsia mioclônica juvenil, este que é um sinal geralmente associado a pior prognóstico. Mas os sinais clínicos focais nas epilepsias generalizadas genéticas já são conhecidos há muito. As auras, que nós sabemos sobre auras? Aura e crise focal perceptiva são considerados sinônimos. Obviamente, a palavra aura foi evitada na nova classificação das crises, exatamente porque a aura é uma crise, e, portanto, é uma crise focal perceptiva, assim evitando-se confusões de que a aura, eventualmente, não seria um fenômeno relacionado à crise propriamente dita. Uma aura é uma rememoração de uma experiência subjetiva no início de uma crise focal. A experiência específica da aura é determinada pelo local de início da crise focal. Na verdade, a aura é a zona sintomatogênica. Crises generalizadas não são precedidas por auras. Esses são os conceitos clássicos da epileptologia. Contudo, auras são vistas em epilepsias generalizadas genéticas. Essas auras são de vários tipos, como principalmente auras visuais, luzes piscantes, macropsia, ilusão de movimento, cegueira, ou seja, uma participação muito exuberante do córtex occipital.
Então, nós já vemos que o córtex occipital, já que fotossensibilidade será encontrada em 30% dos pacientes que têm epilepsia mioclônica juvenil, ele é muito envolvido nessas epilepsias generalizadas genéticas. 65% dos pacientes com epilepsias generalizadas genéticas relatam auras antes das crises tônico-clônicas generalizadas. Sensação epigástrica ascendente, medo, dor, parestesias, gostos incomuns, distúrbios visuais. E aqui vejam vocês um paciente que tem epilepsia mioclônica juvenil. Veja a mioclonia perioral, ele está lendo. Tudo bem, doutora. Já só o meu nervosismo em ler já me causou um choquinho. Onde você sentiu o choque? Já senti, vou dizer, na boca do estômago, subindo para cima. Ah, eu peguei aqui. Pode continuar lendo. Tudo bem. Vou ler. Vejam que ele descreveu uma aura epigástrica, e aqui o momento que a médica diz, eu registrei aqui o momento da mioclonia perioral na leitura, e o momento que ele descreve a sensação abdominal, epigástrica, ascendente, que se segue, ou que acontece junto com esse paroxismo. Mas será que esse reconhecimento de sinais focais clínicos seria algo novo? Não, de jeito nenhum. Vejam o que Tissot, em 1770, falou a respeito de um caso. Eu vi um menino de 10 anos que tinha um movimento violento do braço direito, que fazia com que ele atirasse os objetos que estivessem retidos nas suas mãos. 2 anos depois, ele começou a ter verdadeiros ataques de epilepsia muito fortes, muito frequentes, e entre as convulsões, ele tinha abalos no braço direito. Mas foi quando Herpin, esse é um livro póstumo, porque Herpin faleceu em 1865, e esse é um livro de 1867, e ele vai descrever 24 desacessos incompletos de epilepsia, e o número 24 é esse, um menino muito inteligente, de 14 anos, filho de um médico, que aos 13 anos passou a apresentar comoções, secúlces, que começavam de manhã ainda na cama, e 3 meses mais tarde, crises tônico-clônicas generalizadas, e o despertar súbito e forçado provocava crise durante a noite, e quando tinha o abalo, atirava os objetos de suas mãos, principalmente da mão direita. Portanto, em 1770 e em 1867, já se sabia que esses meninos, provavelmente destros, atiravam objetos que estivessem em sua mão direita. Um fato, muitas vezes, que epileptologistas, no início de carreira, podem confundir com crises focais do tipo clônicas na mão direita. Vemos que a escola, por exemplo, de Hans Luders, em 2005, acentua esses sinais focais em crises generalizadas. Entre 26 pacientes com epilepsia mioclônica juvenil, 12, metade, tinham características semiológicas focais. 6 tinham crises mioclônicas focais. 2, sinal do 4, que é exatamente a extensão do membro superior ipsilateral à zona epileptogênica e a flexão do membro contralateral, conversão da cabeça para o lado esquerdo. E aqui vejam o exemplo que é colocado no artigo
de uma descarga de uma espícula aparentemente generalizada, porém discretamente assimétrica, mais evidente à direita, e seguida por uma crise, um ritmo equital, na região fronto-centro-parietal direita, logo seguida, para o envolvimento também da região temporal direita, e daí a versão da cabeça para a esquerda. Mas esse reconhecimento de sinais focais dessa escola tão importante de Hans Luders seria algo novo? Vamos ouvir o que dizia Dieter Jans em 1957. As contrações eram introduzidas em apenas 3 casos dos 47 por um desvio lateralizado da cabeça, que ocorria quando o paciente já se encontrava inconsciente. E quais sinais focais eram vistos nos eletros interictais nessas epilepsias? O que nós sabemos é que nos eletros focais, em geral, o grafoelemento é uma onda aguda. Essa onda aguda, ela é assimétrica, ela é uma onda geralmente de superfície negativa, epileptiforme, perturba claramente a atividade de fundo, duração de 70 a 200 milissegundos, a fase ascendente é muito íngreme e a fase descendente é inclinada, o que confere essa simetria a esse grafoelemento. E ela é seguida geralmente por esta onda lenta, é uma descarga cujo sinônimo em francês é ponta lenta, e recomenda-se, no entanto, nos glossários atuais, o termo onda aguda, do inglês sharp wave. Ela difere completamente das descargas de spikes, espículas, porque as espículas são simétricas, muito mais rápidas, duram de 20 a 70 milissegundos, elas são também de superfície negativa, elas têm a fase ascendente e a fase descendente relativamente simétricas, podem ou não ser seguidas por essa onda lenta, e isso, elas são o sinônimo de pontas, do francês point. E o termo espícula é recomendado do inglês spike. Ela pode vir de uma forma isolada, em geral com 3 componentes, ou ela pode vir de uma forma agrupada em um número variável, como vemos nesses exemplos. O que acontece no eletro desses pacientes? A atividade de fundo é normal. E nós vemos na região fronto-centro-parietal, em geral, esse grafoelemento, sempre uma espícula, muitas vezes seguida de uma onda lenta, que vemos aqui também na região temporal, mas na próxima página, provavelmente com um pool menor de neurônios, vemos um outro grafoelemento, também uma espícula, na região frontocentro, têmporo, parietal, esquerda. Mas este reconhecimento de sinais focais eletrográficos interictais seria algo novo? Ouçamos Dieter Jans, 1957. As descargas se iniciavam em um ponto focal, mais comumente na região frontal ou central. Uma sincronia estreita entre as descargas, como as observadas nas ausências picnolépticas, não pode ser observada. Não, isso não. Isso são as 3 fases de cada espícula muito regular nas ausências. E do ponto de vista ictal, o que acontece no eletro? Bem, Penfield e Jasper
tiveram no seu livro, principalmente de 1954, na Anatomia do Cérebro Humano e a Epilepsia, uma influência que talvez nunca ninguém, mesmo Henri Gaston, tenha tido no mundo. E nesse livro, eles descreveram as crises chamadas de highest level, que teriam origem no diencéfalo e no mesencéfalo, o chamado sistema centroencefálico. E essas descargas afetariam todo a direção do olhar, o movimento, a sensibilidade, a visão, os sonhos e a memória, de tal forma que dariam origem a descargas perfeitamente bilaterais, síncronas e simétricas. E esse tema foi absolutamente aceito no mundo todo, até porque também essas três palavras, bilaterais, síncronas e simétricas, são três palavras que combinam, três palavras sonoras. E esse passou a ser o selo das epilepsias generalizadas genéticas. Teria que haver um padrão em que um lado do cérebro era espelho do outro. Mas esse reconhecimento de sinais focais ictais seria algo novo, porque isso é 1954. Mas vejam aqui, 1957, Dieterians. Não foi possível observar uma sincronia íntima, como é reconhecida nas ausências piquinolépticas. A condução subcortical é muito menos rigorosa do que nas crises associadas à espícula onda, ritmadas a 3 Hz. A atividade cortical desempenha um papel mais importante do que a atividade subcortical no pequeno mal impulsivo. Então, enquanto na epilepsia ausência da infância nós vamos ver um retrato do sistema centroencefálico de Penfield e Jasper, na ausência da epilepsia mioclônica juvenil, nós vamos ver os grafoelementos mal formados, muitas vezes entrecortados, curtos, que os pacientes descrevem como lapsos, curtas interrupções da concentração, um padrão completamente distinto daquele observado nas ausências piquinolépticas. Como vemos aqui, muitas vezes espículas agrupadas em meio a esses elementos. Por que acontecem esses paroxismos nas epilepsias generalizadas genéticas da adolescência? Bem, logo, uma corrente muito forte se contrapôs à teoria centroencefálica de Penfield e Jasper. E essa escola foi liderada principalmente por Jean Bancot, da França, e era a teoria cortical da origem das descargas de espícula onda nessas epilepsias. E para Bancot, as estruturas mesiais frontais seriam as mais importantes no homem para a geração das descargas generalizadas. Mas Bancot culminava uma escola de muitas décadas já, como, por exemplo, aqui, apenas para um exemplo, o trabalho de Marcus e Watson, em que havia uma desconexão, eles faziam no gato, uma desconexão de uma fatia cortical, deixando, no entanto, essa fatia conectada pelo corpo caloso. E viam que, quando registravam o eletro sobre essa fatia, aquilo de um córtex desaferentado, ou seja, o padrão de surto-supressão no eletroencefalograma. Mas quando expunham essa fatia cortical a um papel de filtro embebido em penicilina, que inibe o GABA, vejam a transformação do padrão de surto-supressão
em espícula onda, sendo que as estruturas do sistema centroencefálico estavam completamente desaferentadas dessa fatia. E Banco viu isso no ser humano. E ele viu, por exemplo, pacientes que tinham ausências. Por exemplo, ele conta números, né? Ele não responde, ele volta a contar perfeitamente, bilaterais, síncronas, relativamente simétricas. Porém, no estudo de estéreo EEG, que é o que a sua escola fazia, nós vemos aqui que a descarga claramente tem início no córtex mesial do lado direito, e que, portanto, essas descargas teriam origem cortical. Também, da mesma forma, Robert Naquet, que dedicou toda a sua vida à elucidação do mecanismo de fotossensibilidade do babuíno pápio-pápio da região do Casamance, no Senegal, mostrou fatos semelhantes. Então, por exemplo, nesse estudo de Robert Naquet, ele estuda o pápio-pápio, que, quando submetido à estimulação luminosa 25 por segundo, mostra descargas muito claras. Esses pápio-pápio estão calosotomizados. Então, nós vemos aqui num hemisfério a presença destas descargas. Depois, ele mostrou a importância da propriocepção da musculatura ocular no desencadeamento da fotossensibilidade, porque se ele infiltrasse as pálpebras do animal com salina, nada acontecia. Mas se ele tirasse essas aferências corticais com xilocaína, o eletro não mais apresentava fotossensibilidade e só voltava a manifestar novamente o padrão, que ia crescendo ao longo do tempo, mais 30 minutos, mais 2 horas, mais 3 horas, mais 5 horas, muito tempo depois, quando passava o efeito da xilocaína. E aonde era máxima a resposta do pápio-pápio? Sempre não era na região occipital, era sempre nas regiões centrais, fronto-rolândicas, como nós vemos nessas epilepsias da juventude. Essa é a região que dá origem às descargas. Chegou a um tal ponto que alguém tinha que mostrar alguma ideia diferente, e essa veio com Pierre Glor. Falou, olha, nós temos que aceitar as duas, porque existe uma participação nessas epilepsias, obviamente, do sistema tálamo cortical. E aí, a teoria córtico-reticular de Pierre Glor na epilepsia felina induzida por penicilina. Impulsos talâmicos normais, que em condições normais gerariam fusos de sono, encontrando um córtex hiperexcitável, gera espícula-onda. E o eletro? Bom, o eletro vai mostrar descargas. O mais comum é esse padrão de multiespícula-onda, 3 a 5 Hz. Mais raramente, talvez para a gente obter esse padrão, a gente teria que fazer o que o Walter Christian fazia em 1957, beber uma garrafa de vinho e dormir a 1h da manhã e fazer o eletro às 7h da manhã, com 5 a 20 espículas, 12 a 15 Hz, e isso acompanhado de mioclonia. Isso é critério classe 1 da epilepsia mioclônica juvenil. E aqui o paroxismo com as características, os característicos daquilo que foi chamado de Ws, por Panayotopoulos, que se formou também um grafo-elemento, é um grafo-elemento clássico nesse tipo de epilepsias. E que nós vemos quando esses pacientes são fotossensíveis? Nós vemos que existe uma hiperexcitabilidade do córtex occipital, é o pápio-pápio
sim, existe uma hiperexcitabilidade ali. Porém, imediatamente as conexões occipito-frontais vão permitir, então, a eclosão dessas espículas, multiespículas, acompanhadas de ondas lentas em regiões anteriores. Bem, esses pacientes têm uma profunda perturbação do sono. E essa profunda perturbação do sono é devido a um problema cortical que eles têm, que pode ser visto na perturbação profunda do padrão cíclico alternante que eles têm. Então, o que acontece? Impulsos talâmicos normais, geradores difusos, geram descargas de espícula-onda. Então, esse é um complexo K epileptiforme. Isso, se o paciente tem crise tônico-clônica generalizada, 50% vão ter já paroxismo no primeiro eletro, todo mundo sabe disso, que a gente vê muito mais esses complexos generalizados no sono, e geralmente nos primeiros eletros que os pacientes fazem, muito mais do que em crises focais. Pode acontecer em indivíduos da mesma família, 1 a 13% sem epilepsia. E esses complexos caifusos de sono, eles são microdespertares sem vigília. Então, por exemplo, se a gente está lá fazendo o eletro desses pacientes, a gente bate uma caneta, imediatamente você vê um complexo K aparecer. E eles refletem um período em que há um esforço cerebral em preservar e regular o sono, e são como se fossem microdespertares sem vigília, só que no paciente que tem essas epilepsias, esse microdespertar sem vigília desencadeia descargas de espícula-onda generalizadas, que foi o que Niedermayer chamou de disdormia. E aqui a gente vê em 107 pacientes complexos K epileptiformes, aqui em 65% nessa série de Cereviratine, fusos de sono epileptiformes, menos frequentemente do que complexos K epileptiformes. Mas a escola que mais estuda o problema desses pacientes, uma das escolas, é a escola de Parma, liderada por Mário Giovanni Terzano. E aí o que ele vê? Ele vê que a maioria dos serviços de sono estudam a macroestrutura do sono. E a escola de Parma estuda a microestrutura do sono, os chamados padrões cíclicos alternantes, cada um com 2 a 60 segundos, tem a fase A e a fase B. A fase A constituída por vários tipos de elementos fásicos, de ondas lentas, de ondas mais pontiagudas, e a fase B, o fundo entre as fases A e uma fase A e a próxima. Geralmente duram 2 minutos de 30 segundos, que cabe mais ou menos 6 ciclos desse padrão cíclico alternante, e eles ficam se alternando ao nível da noite. Mesmo quando vai começar, por exemplo, o sono REM, tem um padrão desses, de ciclos alternantes, e aí a gente vê os elementos fásicos, a fase A. E aqui nós vemos o que acontece nos pacientes que têm epilepsias generalizadas genéticas. Eles têm maior proporção de ciclos, de padrão cíclico alternante, por exemplo, o índice CAP é 52,7 versus 34,6 nesse trabalho, e os ciclos CAP, com pelo menos um paroxismo interictal, são significativamente mais longos do que naqueles sem descanso. Vocês imaginam o horror que deve ser isso? 31 versus 25%, quer dizer, o indivíduo fica tendo esses microdespertares cheio de descarga, o tempo inteiro do sono, toda vez que ele tem períodos CAP, ele tem descargas. Mas esse reconhecimento da perturbação do sono seria algo novo? Vamos a Dieter Jans.
Dieter Jans reconhecia que as crises tônico-clônicas que aconteciam durante sono eram crises provavelmente focais. Naquele tempo, crises psicomotoras. E se o grande mal fosse diurno, particularmente ao despertar, até 2 horas depois do despertar, como ele falou, eram mais ligados às epilepsias de pequeno mal, eram mais epilepsias generalizadas. E vejam que gráfico absolutamente maravilhoso, que é aquilo que a gente vê todo dia na nossa clínica. Aqui a gente vê a consciência, e aqui a gente vê o sono. O que acontece com um paciente que tem crises durante o sono? Na verdade, não é noturno. Noturno quer dizer à noite, né? Na verdade, é durante o sono. Chega a epilepsia de sono, do sono, é essa curva que a gente vai ver aqui. Então, chega à tarde. Muito bem, o paciente vai estar cansado, tal, vai dormir, pode ter crise ou não. Chega na manhã, ele acorda maravilhosamente bem, ele acorda, ele desperta bem, chega à tarde, ele está cansado de novo, ele vai dormir de novo e tem esse padrão. Enquanto as pessoas que têm epilepsias generalizadas, eles, porque têm todo aquele distúrbio dos CAPs, etc., ele não consegue dormir. Olha a curva é completamente inclinada. Ele fica cheio de descarga, mesmo que não seja um despertar, ele está com eletro, parecido com o eletro de quem está dormindo, acordando, aquela luta contínua, e ele acorda. Quando ele acorda, ele está literalmente acabado. Então, ele vai demorar, olha de novo a inclinação, ele fica a manhã inteira dormindo. Isso é o que os pacientes falam para nós, olha, seria melhor se meu dia começasse meio-dia. E o que acontece aqui no Brasil? Eles têm que ir para a escola às 7 horas da manhã. Então, o que eles ficam fazendo ali? Dormindo, cansados, exaustos. A vida se transforma em algo muito complexo para os pacientes que têm epilepsias generalizadas. Bem, e essas descargas focais, por exemplo, foram vistas nesse trabalho, logicamente, que nós já vimos, de uma aluna há muitos anos, da Nise, em 2005. Ela fazia 2 eletros, 7 horas da manhã, depois de privação de sono e um sem, e aí vocês vejam o que aconteceu, no eletro de rotina e numa em privação de sono. A maioria dos pacientes tinham descargas bilaterais, maior à direita, maior à esquerda, maior no posterior, frontal esquerdo, frontal direito, sempre o eletro em privação de sono com mais descargas, mostrando então que isso é normal, isso é o que acontece com esses pacientes. O índice de descarga na privação de sono é muito maior, e o problema desses pacientes é o mecanismo tálamo cortical. É lógico que o tálamo é importante para gerar o padrão rítmico e tudo mais, mas é o córtex que gera as descargas. E aí, a famosa contenda de 1984, de Menke e Jans, porque Menke e Jans publicaram na Epilepsia um artigo que diziam que os pacientes que tinham epilepsia generalizada primária, em 8 casos, porque, obviamente, esses são pacientes jovens, geralmente eles cometeram suicídio, e eles tinham esses cérebros, e eles conseguiram ver aumento de células no extrato molecular, vejam aqui, cheio de célula, neurônios piramidais no extrato molecular, protrusões de tecido nervoso na pia, distopia das células de Purkinje, daquilo que eles chamaram. Isso não é normal, eles não têm o córtex normal, eles têm microdigenesia, que hoje é chamada de displasia cortical focal, displasia cortical tipo 1. Por que ocorrem essas descargas? Porque os neurônios têm vários tipos de alterações do desenvolvimento cortical, neurônios no extrato molecular, neurônios na substância branca, agrupamentos dentro do córtex, vasos na substância branca, com cadeias em volta de oligodendrócitos. Imediatamente havia também
muita rivalidade entre a escola alemã e a escola francesa de epileptologia, e aí Gilles Lyon e Henri Gaston imediatamente mandaram um artigo para a epilepsia, dizendo que aquilo era um absurdo, que Menck e Jans estavam completamente enganados, que as pessoas que tinham epilepsia generalizada, idiopática, eram pessoas normais, que o córtex eram normais, e que aquela era uma conclusão muito precipitada da parte deles, e que aquilo podia acontecer em cérebros normais. Imediatamente, Menck e Jans se juntam, isso é um artigo de 1985, é um ano depois, e eles então vêm e falam, nós achamos que a microdigenesia é o fator morfológico e que dá as condições responsáveis para as epilepsias generalizadas e para as epilepsias generalizadas primárias ou idiopáticas em particular. Nossos achados sugerem que a característica comum de todas as epilepsias generalizadas é um distúrbio do desenvolvimento cortical. Só que eles não falaram só isso. Vem Menck, em 1985, e faz cortes nos lobos frontais, nas áreas 9, 46 e 47, mostra controle sem epilepsia, mostra pacientes com epilepsia generalizada primária, 2 são suicídio, são 7 casos, e aí vê que o diâmetro do extrato molecular não era diferente, mas a densidade neuronal em epilepsias generalizadas primárias era extraordinariamente maior do que nos controles. Bom, isso é tudo que existia até quando Berkovic, em 2000, tenta desesperadamente reproduzir isso. Imagina a dificuldade de fazer isso, certo? São cérebros de jovens com epilepsia generalizada. 2 desses pacientes têm epilepsia mioclônica juvenil e, no trabalho, ele tem todos os dados dos pacientes, eletro, padrão gráfico, história, tem tudo. Ele não conseguiu demonstrar a presença dos achados de Menck e Jans, como os limites indistintos entre as camadas 1 e 2 e a organização colunar normal. O que significam essas alterações focais? Aí começa o drama de tentar discutir se isso, porque isso é muito variado, as descrições na literatura, nessa revisão de Seneviratne, vão de 16% a 56%, e seria um sinal de pior prognóstico para alguns. Mas ele diz, os trabalhos são muito heterogêneos, essa prevalência dessas alterações atípicas é difícil de estimar, anormalidades atípicas podem ser responsáveis, no entanto, por erros diagnósticos e escolha de fármacos para crises focais, piorando o prognóstico. Ele depois vem com um trabalho próprio, faz uma classificação em fragmentos generalizados, paroxismos generalizados, descargas focais. Quando ele via descargas bifrontais, como nós vimos, isso é regra. Sejam elas simétricas ou assimétricas, eram considerados fragmentos de expressão frontal e não eram classificados como frontal. E esse artigo mereceu um editorial, Epilepsias generalizadas. Don't look too close, porque se você olhar too close, você vai sempre achar que essas epilepsias são focais. Eu vou mostrar alguns casos, eu acho que eu estou me estendendo demais. Quantos minutos eu tenho, Miriam? Já terminou, mas pode continuar. Eu ia mostrar os casos. Atividade base normal, vejam aqui na região fronto-central esquerda, ó. É a direita também, mas é muito mais esquerda. Olha aqui, esquerda. Essa menina, quando estava com essas descargas, tinha sempre mioclonia na mão direita. Vejam aqui a assimetria na região parasagital. E isso foi num crescendo até a crise clônico-tônica generalizada. Caso 2. Aqui é uma mulher de 18 anos. Vejam a descarga predominando no fronto central direito. Na próxima página, à esquerda,
Aí, quando o paroxismo se torna mais generalizado, assimétrico, aqui começa a esquerda de novo, e aí a direita. Caso 3, mostrando aqui a esquerda, na região sempre fronto-central, porque esse é o mesmo modelo do pápio que a gente viu, fronto-rolândico. E aí, vejam aqui, começando agora à direita, fronto-central direita, e agora aqui, às vezes, à esquerda, agora à direita. Agora, isso aqui, vocês acham que isso aqui é igual àquilo? Isso aqui é totalmente diferente daquilo, porque tudo que nós vimos até agora é espícula-onda. Isso aqui não é espícula-onda. Vejam vocês aqui no meio dos paroxismos, essas coisinhas aqui, nas regiões frontocentrais, no eletrodo da linha média, se essa normalidade for estável, sempre com a mesma topografia, a mesma lateralização, igual a gente vê aqui, ó. Só que nós estamos vendo um grafo-elemento completamente diferente. Nós estamos vendo aquilo que a gente descreveu no começo, uma onda aguda. E aqui, isso não é aquilo que nós estávamos vendo em focalidades, em epilepsias generalizadas. Isso é uma pessoa, uma criança, no caso, que tinha um cisticerco frontal, que a gente vê aqui, e isso é o conceito de bissincronia secundária, que é um artigo de 1952, esse aqui é Jasper, esse aqui é o Kenan Tuchel, um turco, que estava fazendo fellowship no Instituto Neurológico de Montreal, com a esposa dele, turca, eles talvez sejam um grande motivo da escola maravilhosa de epileptologia da Turquia, que é a sincronia bilateral secundária. Nós vemos descargas na linha média, as descargas são descargas de ondas agudas, e você vê a todo momento, no meio daquilo que parece generalizado, cheio de onda aguda, você vê que é possível demonstrar um foco cortical unilateral em meio aos paroxismos generalizados. O problema disso é que pode haver erros, a média de retardo para o diagnóstico, se você fica achando coisas focais em epilepsias generalizadas, 8 anos para Genton, em Marseille, 8 e 2 anos aqui, a Patrícia que fez esse estudo, mioclonias unilaterais assimétricas, início adversivo de crises tônico-clônicas, alterações no eletroassimétricas, levam a retardo no diagnóstico de 11,6, e se os paroxismos são assimétricos, e 8,5 se são simétricos, e sempre a confusão é com crises focais frontais. E o problema grave é que muitos médicos, a hora que leem esses laudos, vão tratar os pacientes com bloqueadores de canais de sódio, que pioram mioclonias, ausências, e esses, consequentemente, muitas vezes as crises tônico-clônicas. Esse é o erro mais frequente na escolha do tratamento. Em 2020, nós não podemos errar, não podemos look too close para os paroxismos, relatar focalidades em algo que há tantos anos, desde 1770, já se sabia que pacientes com epilepsias generalizadas têm manifestações focais, tanto clínicas como depois eletroencefalográficas. Desculpa, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Elza. Eu devo ter dado uns 20 minutos, né? Sei lá, nem sei. Tá ótimo. Muito obrigada, excelente apresentação, como sempre. Eu achei importante trazer esse tema para discussão, porque é de experiência comum a gente vê pacientes tratados erroneamente, né, com bloqueadores de canais de sódio, com epilepsias generalizadas, e muitas vezes motivadas por estas anormalidades focais aí destas epilepsias. Tem aqui uma pergunta da plateia, do Dr. Alberto. Ele pergunta
o que deveria ser mais valorizado? Um paciente com queixas de mal-estar, náusea e confusão por mais de 2 horas, teve 2 crises tônico-clônicas generalizadas, atualmente tem um controle em uso de oxcarbazepina, e ele pergunta, e no eletro tem espícula onda a 2,5 por segundo. Não tem mioclonia, não tem poliespícula onda, só tem espícula onda. Ele pergunta o que valorizar, esse eletro generalizado ou a clínica e o controle com a oxcarbazepina? Bom, a clínica é sempre soberana. A clínica, o momento, eu destaquei muito isso, a crise do despertar, a crise do sono, porque a clínica é muito soberana. A clínica é a parte fundamental em epileptologia. Mas também o controle, isso é estranho, ter 2,5 ciclos por segundo, porque assim, para você ter 2,5 por segundo, você tem o elemento, geralmente o elemento não é uma espícula, porque a espícula é muito rápida, certo? Dura 20 a 70, então para você ter um paroxismo mais lento, igual no Lennox, por exemplo. No Lennox você não tem espícula onda. Na Lennox-Gastaut você tem um complexo, onda aguda, onda lenta. Por isso que o Lennox é diferente das epilepsias generalizadas genéticas, não é? O Lennox geralmente tem lesão focal, os meninos têm retardo intelectual, enfim, é outro tipo de epilepsia, né? Mas o fato também de você ver pacientes com oxcarbazepina, com epilepsias generalizadas, mesmo, vamos supor que o eletro fosse tudo muito claro, epilepsia generalizada genética, não é um fato de todo assim, impossível. Os pacientes, muitos agravam, vivem com status mioclônico, vivem em status de ausência. Imagina você pegar um paciente que você tem epilepsia generalizada, você dá lamotrigina para ele, e ele vive em status de ausência. Isso é grave, certo? Porque o paciente fica com a vida muito comprometida. Mas nós não podemos nos esquecer que os bloqueadores de canais de sódio, eles são fármacos, aqui eu vou usar o termo popular, anticonvulsivantes. Eles funcionam em crises tônico-clônicas generalizadas. Então, primárias, usando também o termo antigo, e não, certo? Tônico-clônicas bilaterais e tônico-clônicas generalizadas. Então, algumas vezes, quando você não tem ausências, ou não tem pouca ausência, ou pouca mioclonia, mas é um paciente que é cheio de convulsão, certo? Que é o que traz a gravidade da epilepsia, e você tentou fármaco para epilepsia generalizada, e o paciente continua com crise tônico-clônico, e esse dele é horrível, é enorme. Então, você deve lançar mão de qualquer um desses fármacos, carbamazepina, fenitoína, certo? Fenitoína, por exemplo, a síndrome de Dravet, ela é uma epilepsia com crise focal e generalizada, mas tirar uma criança de crise tônico-clônica generalizada com síndrome de Dravet com fenitoína no pronto-socorro, ok, certo? Não é impossível, porque a criança tem síndrome de Dravet, que não deve nunca dar bloqueador de canal de cálcio, mas para tirar da convulsão, sim. E é uma coincidência muito grande, porque hoje acabou de sair o artigo, eu não sei nem como eles conseguiram fazer isso, a gente participou desse estudo lá na Unifesp, que é o estudo de lacosamida, um bloqueador de canal de sódio, em pacientes com crise tônico-clônica generalizada, genética, refratária. Era muito difícil achar o paciente, porque, vocês entendem, valproato geralmente controla essas crises. Mas a gente lá conseguiu, outros brasileiros também, tem vários brasileiros que fizeram parte do estudo, e hoje eu vi o resultado desse estudo, vão lançar lacosamida agora nos Estados Unidos para o tratamento
de epilepsias com crises tônico-clônicas generalizadas, que tem uma distinção agora completa, né? Quando a gente fala tônico-clônica bilateral, a gente está falando de crise focal, e tônico-clônica generalizada. Então, a lacosamida vai ser lançada agora para o tratamento de crises tônico-clônicas generalizadas. Então, um bloqueador de canal de sódio, mais um, também não é nada fantasticamente novo, porque todo mundo sabe que fenitoína, que lamotrigina, que outros bloqueadores de canais de sódio, oxcarbazepina, como o colega falou, eventualmente, pode sim funcionar nesses pacientes que têm crises tônico-clônicas generalizadas. No mais, será que ela saiu? Que? Ah, tá. Ô, Não, Miriam, a imagem congelou um pouquinho. Miriam, posso fazer uma pergunta para a doutora Elza? Claro, fica à vontade. Doutora Elza, a senhora mostrou lá o trabalho de Menks e Jans sobre o achado de microdigenesia, ou o que a gente chamaria hoje de displasia cortical focal tipo 1, e é um trabalho que traz uma hipótese bem atraente para explicar, inclusive, essas focalidades no eletro, só que isso não foi confirmado pelo Berkovic, pelo grupo do Berkovic depois, e, aliás, não foi confirmado por mais ninguém na prática. Qual a sua opinião sobre isso? A senhora acha que simplesmente eles erraram? Será que eles... Enfim, eles não erraram. Eles tiveram uma percepção errada da história, numa visão de neuropatologia mais antiga? Qual a sua opinião sobre essa não reprodutibilidade desses achados? Eu acho que jamais eles teriam esse problema, vamos assim dizer. Porque você vê que o Dr. Berkovic foi num número muito pequeno de pacientes, certo? Não conseguiu encontrar. O problema, vocês entendem, não tem serviço de neuropatologia. Neuropatologia é algo negligenciado em epilepsia. Então, o que acontece, vocês imaginem ter cérebros de jovens, a maioria deles ou cometeram suicídio ou tiveram SUDEP, certo? Dessa série do Menck. Menck vivia lá em Bielefeld, completamente só vivia para isso, fazendo patologia nos mínimos detalhes. E é muito difícil a análise, vocês imaginam, é como aquele trabalho do Brodmann, por exemplo, que pegava e ia contar neurônio, você contar, porque é uma coisa sutil, certo? Deve ser uma coisa extremamente difícil. Mas eu tenho certeza, pelo que eu vi, pelo que eu tive a chance, graças a Deus que eu tive, eu falo que eu me dediquei à epileptologia desse jeito, que a gente é aqui do terceiro mundo, tudo isso, mas isso de estar nessas reuniões, que nem eu tive chance de ir nessa de Avignon, nessa de Haia, ver Dieterians, eu acho que é impossível, eles estão certos no que eles falaram. E acho que é por isso que a gente tem fotossensibilidade, Luiz Otávio. Por exemplo, 30% dos pacientes devem ter o córtex occipital mais afetado, então eles têm muita descarga lá, e por isso eles são fotossensíveis. Paciente que tem indução por praquecia, você vê, nem todo paciente tem indução por praquecia. Paciente que tem mioclonia palpebral, ele vai, a área motora suplementar dele manda fechar os olhos. A hora que você vai fechar os olhos, descarga. Então, assim, é uma coisa focal. É focal, a origem é cortical. O doutor Antônio Delgado Escueta, que estuda os genes e tenta desesperadamente achar genes, mas é muito difícil, porque essas heranças são poligênicas, né? E ele vê o rato com o gene lá, o FH1 lá dele, e o rato é cheio de malformação cortical. Depois vocês pegam o vídeo, se vocês acharem que vale a pena ver. O rato tem mioclonia e o rato tem malformação cortical. Ele fala assim, olha, a causa é um distúrbio, inclusive tem um doutor chamado Grisard, que é belga, e ele estuda, ele coloca essa mutação e estuda as células in vitro e vê que in vitro esses neurônios têm um defeito no fuso mitótico,
Quer dizer, os neurônios têm distúrbio no desenvolvimento cortical. Então, essas são as evidências que a gente tem até o momento, né? Infelizmente, tudo que existe de neuropatologia é isso. 8 casos, depois 10 casos, Menck, e depois 5 casos, Berkovic, certo? Isso é o que nós temos da patologia desse tipo de problema. Eu queria emendar na pergunta do Luiz Otávio e perguntar o que a senhora acha da hipótese de ser uma canalopatia determinada geneticamente, assim, que essa hiperexcitabilidade cortical fosse por um defeito de canais. O problema, Miriam, é que também nunca se conseguiu demonstrar assim isso de uma forma. Sem dúvida, o canal, por exemplo, de cálcio do tipo T participa no tálamo da geração da periodicidade dos espasmos, certo? Tanto assim que a etosuximida seria o único fármaco antiepileptogênico que a gente tem, quer dizer, é um fármaco que atua na geração do paroxismo, quer dizer, não é na geração onde ele nasce, mas naquela periodicidade que ele adquire, né? Então, que existem alterações, provavelmente as alterações, pois mesmo existem estudos de imagem, mostrando que o tálamo, por exemplo, é afetado, que o tálamo é menor, existe, então, enfim, não é um distúrbio localizado, não é um distúrbio cortical exclusivo, né? Mas deve ser um problema que há também canais que influenciam na geração disso, mas eu acredito que esses dados nos falam, e essa experiência que a gente tem clínica, que a gente vê todo dia, que as descargas são de origem provavelmente cortical e decorrente, talvez, desse distúrbio, que até hoje não é muito explosivamente definido, mesmo em displasia cortical, né, quando nós não temos epilepsia generalizada, é difícil falar que existe esse tipo de alteração patológica, né, porque é sutil. Então, muito obrigada. Assim, os demais comentários são só elogios, falando da riqueza dos detalhes acadêmicos, riqueza dos detalhes históricos, referência a Dieter Jans, né? Elogios do Dr. Alfredo Lor, da André Julião, muitos elogios. O Pedro Alessandro falando da importância, então, da correlação eletroclínica, né, para um diagnóstico correto no eletroencefalo. Então, eu gostaria se alguém tiver mais alguma questão. Miriam, posso fazer uma pergunta? Sim. Oi, doutora Elza. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao eletro especificamente. Como que a gente, assim, como diferenciar no eletro os casos daquelas epilepsias focais frontais centrais, que tem manifestação de espícula mesmo, de espícula onda, das epilepsias generalizadas fragmentadas, né? Que, inclusive, naquele trabalho de Bancot, de 1974, que ele fala que essas epilepsias, quando estimuladas corticalmente, poderiam dar, inclusive, crises de ausência típica e interictal de espícula onda. Então, eu sempre fico na dúvida se a senhora acha que isso seria só naqueles casos de estimulação mesmo cortical, ou no eletro de rotina isso também teria, a morfologia do grafo-elemento faria diferença nesse caso. Olha, Priscila, é possível que tenha, geralmente é elemento de onda aguda, geralmente Coutromanides, até é um livro maravilhoso, esse livro do Coutromanides, a Miriam está usando na Escola Paulista, no curso, e o primeiro capítulo é sobre isso, a bissincronia secundária, isso aí é um assunto muito fundamental, certo? E ele ressalta essa diferença que eu falei, até eu fiz questão de colocar um exemplo no final, para ver aquela diferença que existe do grafo-elemento, a focalidade, que você no meio daquilo, você fica vendo
sempre, geralmente, no mesmo lugar, as descargas, mas, na minha vida, até hoje, que eu vi um caso de epilepsia focal, que tem um padrão, vamos dizer assim, centrencefálico, eu vi um caso com Sakamoto uma vez, lá de Ribeirão Preto. É uma moça que, se não me engano, uma moça que tem uma displasia órbito-frontal, e a moça tinha um padrão de espícula onda 3 Hz, descarga, porque as outras todas que eu vi, ausências do lobo frontal, não são assim, não parece picnolepsia, certo? Nesse sentido aí que a gente está falando. Essa moça tinha um padrão quase que indistinguível de uma epilepsia generalizada genética, mas isso deve ser muito raro. Então, esses casos que a gente vê focalidade, essas frontais espícula mesmo, espícula ondas, as que às vezes ficam só no frontais, provavelmente, a senhora acha que seria tudo das epilepsias generalizadas fragmentadas, elementos fragmentados. Muito mais, provavelmente. A gente vai errar menos se a gente falar que é generalizado, você entendeu? Do que se a gente falar que isso é focal. Entendi. Obrigada. Muito bem. Miriam, doutora Elza, temos mais alguma coisa? Alguém mais queria colocar uma coisa? Eu só tenho que dizer aqui para vocês que nós tivemos uma audiência de 124 pessoas, né? E todo mundo elogiando demais, agradeço muito, doutora Elza, apesar de eu fazer eletromiografia, monitorização é uma coisa bem longe para mim, mas uma vez eu fui neurologista geral, então alguma coisa, né? Só para a gente, então, finalizar, semana que vem nós vamos ter transtorno do sono da infância, que vai ser dia 8 de setembro, né? Um dia depois da independência de vocês aí, porque a minha é dia 20 de setembro, tá? Certo? Então, boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado de novo, doutora Elza. Obrigado também, doutora Miriam. Muito obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau para todos.